Opa pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aceleradores do Aprendizado. Para quem não me conhece, sou o Gabriel Assunção e eu ajudo pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora, beleza? No episódio de hoje, o tema do nosso encontro é: como eu posso melhorar o meu nível de inglês? Bem direto, a gente vai fazer uma estrutura aqui para te ensinar como você vai passar de um nível que você esteja para um outro nível, tá? E primeiro de tudo, a gente tem que determinar o seu nível de inglês. Como eu falei, você quer melhorar o teu nível de inglês, você precisa saber qual ele é, tá? Você precisa saber em qual fase do aprendizado você está. Com o nível de inglês, a gente pode determinar o que cada um de vocês precisa estudar, de forma personalizada. Eu não preciso fazer uma coisa genericona. Porque, cara, pensa só um exemplo de academia, por exemplo, que eu sempre tô falando aqui. Se você chega lá, um básico e um cara que já malha há 5 anos, eles vão fazer coisas diferentes, exercícios diferentes, de formas diferentes, com descanso diferente e peso diferente. Então tem que ser uma coisa bem personalizada para você poder fazer para cada um, beleza? Então, ó, existem várias formas de você testar o seu nível de inglês. Eu vou falar aqui de uma forma que eu uso, que é muito simplificada, só para a gente ter uma ideia de que parte do aprendizado você tá. Que são 3 níveis. O básico, que você precisa focar em entender o inglês falado, precisa usar conteúdos mais fáceis, com muito auxílio visual, ou seja, você ainda está começando, você tem pouco contato com o inglês. Depois, 2, o intermediário, que já tem um pouquinho mais de contato, já está entendendo uma coisa ou outra, já bota uma legendinha em inglês na série, consegue entender aquele negócio, já consegue se apresentar em inglês, consegue entender um contexto geral aí da história. Já precisa de conteúdos um pouquinho mais complicados, mas nada muito avançado. E depois temos o avançado, que é uma pessoa que já está há muito tempo com contato no inglês, já está estudando direitinho, já está entendendo a grande parte de uma série, já bota uma série, um filme, uma entrevista, um podcast, e consegue entender aí 60%, 80% com auxílio ainda do contexto, tá bom? Depois disso, cara, só tem o fluente, que já é o fluente conversacional, que entende quase tudo, já conversa de situações diferentes, e ele já vai conseguir se virar bem, beleza? Mas, como é que você sabe o seu nível? Como é que você vai saber em qual desses exatamente você se encaixa? Como é que você vai fazer isso de fato? Fica aqui comigo que mais pro finalzinho da live eu vou ter uma demonstração prática de como a gente vai montar essa rota de estudos e como você vai fazer cada etapa dela, tá bom? Mas, ó, depois disso, já é o segundo fator, quando você já tem o seu nível de inglês, você já determinou o seu nível de inglês, você vai passar pro seu objetivo. Normalmente eu falava que essa era a primeira etapa, né? Só que antes de você saber seu objetivo, que é o B, vamos dizer que você quer ir do ponto A pro ponto B. Cara, antes de você saber o seu ponto B, você tem que saber onde você está. Você tem que saber o seu ponto A, que é o seu nível de inglês. Agora vamos ver para onde você quer chegar. Ah, mas Gabriel, você não está falando de fluência? Você não é aprender inglês, todo mundo? Não exatamente. Por exemplo, eu fui lá para fora para fazer faculdade e para trabalhar. Você acha que para você fazer uma faculdade simples, tem o mesmo nível de inglês de fazer um pós, um mestrado, um doutorado? Ou para ser um professor, e se você tiver que dar aula nos Estados Unidos, não necessariamente de inglês. E se você quiser só passar um tempo lá fora, morar lá fora e ter o básico para se comunicar. Entende que são objetivos muito diferentes? Então a gente vai pegar, o objetivo tem 2 partes, você vai separar ele em 2 partes. O objetivo do inglês, qual tipo de inglês você quer e para quê? E o que você vai usar nisso? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que queria ter uma masterização mega plus do inglês. Eu queria ser fluente, eu queria treinar pronúncia, eu queria falar igual um nativo. E eu estudei para isso. Só que isso era o meu objetivo com o inglês. E depois que eu tivesse isso, o que eu ia fazer? Eu queria morar fora, fazer faculdade fora, fazer amigos fora, talvez conhecer uma pessoa lá fora. Tá bom? Então é isso que você vai pensar. Para você traçar o seu objetivo, você precisa de 2 partes. Primeiro, quanto de... o que você vai precisar. Por exemplo, cara, eu quero morar lá fora. Qual tipo de inglês eu preciso para morar lá fora? Talvez um fluente conversacional já basta. Pô, mas aí você quer fazer um mercado de trabalho, você quer trabalhar com psicologia, você quer trabalhar com medicina, aí o seu nível de inglês já sobe. Então você vai ter essas 2 coisas, tá bom? E depois de você montar essas 2 coisas,
chegar nesse objetivo. Por exemplo, cara, você precisa de pelo menos 1 hora por dia, que chegaria mais perto de 2 horinhas por dia, de um treino bem eficiente. Claro, alguns vão demorar menos tempo, alguns vão demorar mais, alguém já tem uma base mais, alguém tem menos base, mas isso é uma média de horas totais que você precisa para ficar fluente. Isso é feito por uma organização de diplomacia americana, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Então, depois com esses 3 fatores que você já pegou, o seu nível de inglês, o seu objetivo real, tem que ser um objetivo forte para você, não só, Gabriel, eu quero ficar fluente. Não, eu quero ficar fluente para ir lá para fora, para fazer dinheiro, pegar um trabalho melhor e tirar minha mãe da situação que ela tá. Exemplo, tem que ser uma coisa forte que tenha muita ressonância com você, tá bom? Agora, você já vai poder estipular a sua rota de estudos. Você já tem todos esses 3 fatores, você já sabe quanto tempo você vai estudar, para que você vai estudar e qual é o seu nível de inglês. Você já pode montar a sua rota de estudos, tá bom? Só que agora, tá? Você deve estar se perguntando: isso é mágica, Gabriel? Cara, olha, não existe forma mágica. Eu não estou passando um hack para vocês, uma receita de bolo. Vocês precisam entender que tem uma parte também do seu esforço. Isso não é pó mágico. Não é uma solução mágica. Eu estou dando uma forma em que você consiga melhorar as suas sessões de estudo para que você estude menos tempo e tenha mais resultado. Mas não é pó mágico, não é solução mágica para você ficar fluente em inglês em 2 semanas. Leva tempo, tem que ter disciplina, tem que ter foco, como qualquer coisa na vida. Tudo na vida que seja um bom resultado vai demandar muito esforço da sua parte. Qualquer coisa na vida que você queira, uma coisa que vale a pena, vai te dar muito trabalho. Então, é preciso que antes de você embarcar nesse conteúdo, você entenda isso, tá bom? Quem quer solução mágica não é aqui, vai ter que procurar em outro lugar. E se tivesse uma solução mágica, eu garanto que eu estaria para vocês, mas não é assim que funciona. Beleza? Agora que a gente já tirou isso do caminho, você deve estar se perguntando mais uma coisinha. E antes de entrar nisso, eu vou só beber uma água. Por exemplo, eu falei para vocês que vocês têm que passar por todo esse processo desses fatores para fazer uma sessão de estudos personalizada. Por que isso é bom? Por que eu não fiz uma fórmula básica, uma formulazinha, que todo mundo possa seguir, independente da idade, do gênero, da profissão, do nível de inglês, do objetivo? Porque isso seria genérico. Isso não teria a mesma eficiência que você detalhar o seu plano de estudos para você. O processo de aquisição do inglês é estudar com conteúdos. Você já tem isso decorado de cor e salteado há muito tempo. Então você vai estar fazendo o cara perder tempo. É a mesma coisa aqui. Não estuda coisa muito básica, senão você vai perder o seu tempo. Vai ser fácil. Você vai achar que você tá lá, pô, nossa, eu tô fodão no inglês, né? Mas não, é o conteúdo que tá muito básico. Ou pode acontecer a segunda coisa, que eu julgo ser pior, tá? Porque não só, além de evitar que você aprenda, vai ter um fator negativo, que é você pegar um conteúdo muito, muito difícil. Por exemplo, se você pega hoje um exemplo Peaky Blinders para assistir, mas você é muito básico, é a mesma coisa que você pedir para um estudante de 6 meses de medicina fazer uma cirurgia de coração. Ou um cara que vai entrar na academia hoje e pegar 60 quilos no supino. 60 quilos no supino para quem treina é muita coisa? Não. Fazer uma cirurgia de coração para um cirurgião é muita coisa? Não. Mas aí é o ponto de vista do estudante, daquela pessoa que ainda não está apta para isso. Então não é tão ruim, mas você vai acabar se frustrando. Você vai entrar naquele conteúdo, você vai ver aquela série, vai embolar tudo na sua cabeça, você vai querer traduzir, você vai achar que vai ter que estudar gramática para entender aquilo, e você vai ficar frustrado, porque não vai ter o resultado que você espera. De você ter um conteúdo muito adequado. E o que é um conteúdo adequado, Gabriel, que eu não entendi? Eu não vou entrar em detalhes, que eu já falei muito disso em outros vídeos, mas eu trago aqui para vocês uma live especialmente sobre a seleção de conteúdos, de como escolher uma série, como escolher um filme, como escolher um vídeo, como escolher uma música, o que seja, para você poder estudar melhor. Mas, basicamente, há uma teoria que se fala do X mais 1.
X, quem não gosta aí de matemática, é o objeto de estudo. No seu caso, é o nível. No seu caso, é o nível, desculpa. O X é o seu nível. Então, se você tem aquela coisa, o seu nível de estudo é X. Você não vai pegar um conteúdo literalmente do seu nível. Você vai pegar um conteúdo do seu nível mais um, que é levemente acima do nível que você tá. Por exemplo, se você é intermediário, talvez uma série de criança ali que fala um pouquinho seja muito básico para você, ou seja, um pouco do seu nível. Cara, pega uma série de comédia, ou uma animação, um Kung Fu Panda, um Como Treinar o Seu Dragão mais adequado ao seu nível, que é aquele mais um. Que tenha um certo desafio, mas não seja um Game of Thrones, um podcast de mecânica avançada. Entendeu? Em compensação, se você já é um fluente conversacional, e você pegar uma animação fácil, isso é tedioso para você. Ou é do seu nível. Então você precisa pegar um Peaky Blinders, uma coisa com um vocabulário mais difícil, um podcast de nativos conversando como se não te devesse nada a ninguém. Não precisa ser uma coisa clara, pra te desafiar. Eu vou até sair um pouquinho do tema aqui, mas eu vou numa coisa muito interessante. Tinha um campeão de xadrez, e como ele se tornou campeão de xadrez, foi que ele fazia o seguinte. Ele percebeu que ele era muito bom em xadrez. E ele treinou desde pequeno. Me desculpa se eu faltar com algum detalhe dessa história aqui, porque eu literalmente lembrei dela agora. Eu não deixei anotado aqui para trazer para vocês, mas quem conhece essa história sabe que vai mais ou menos assim. E ele sempre treinou desde pequeno. E ele via que o pessoal tinha muita dificuldade em treinar com alguém acima do próprio nível. Porque tinha medo de perder, era acostumado desde pequeno a ser gênio, a ser muito bom. E sempre iam com pessoas do seu nível ou abaixo. E o que ele fez de interessante? Ele quebrou essa regra. Ele fez o oposto. Ele deixou o ego dele de lado e ele foi para perder. Ele foi lutar com o grão-mestre, com o mestre, com o que seja, para que ele tivesse um desafio muito grande. Claro, ele exagerou um pouquinho, ele fez o que eu falo para vocês não fazerem. Porque isso não é para todo mundo, mas leva na história que tem que ser uma pessoa não absurdamente melhor que ele, senão ele não ia aprender nada e só ia perder. Eram pessoas que estavam um pouco no nível dele, mas que tinham total capacidade de ganhar dele. E foi assim que ele aprendeu e se tornou um campeão mundial de xadrez. E melhor ainda, se eu não me engano, depois, ele ainda foi fazer jiu-jitsu do zero. E ele foi levar porrada. Porque se você pega uma luta, você vai levar porrada. Se você pega alguém muito melhor que você para treinar. E ele fez isso sem medo e conseguiu chegar na faixa preta. Então, cara, o inglês, ninguém vai te matar. O máximo que vai acontecer é você não ter aquela sensação ótima de tô entendendo tudo. Mas em compensação você não vai evoluir, não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então não precisa pegar um faixa branca e botar contra um faixa preta para ele sair com o osso quebrado de lá. Mas também não adianta você lutar contra uma pessoa que você sabe que você vai ganhar ou que não tem chance nenhuma de ganhar de você. É isso que você precisa entender, tá? Eu fui nessa tangente aqui da história porque eu lembrei dela agora e ela é muito importante, tá? E eu vou dar um exemplo prático agora. Quando eu comecei mais ou menos a botar o pezinho na água do francês. E eu pensei, pô, eu sou fluente em inglês, né? Eu dou aula de inglês, eu tenho uma masterização no aprendizado de línguas, eu sou não sei o que, eu vou pegar um conteúdo mais avançado. Pra quê? Me sentir foi mal. Porque não importa quem você seja, se você está começando uma coisa nova, você vai começar do zero. E você tem que saber disso. Eu peguei uma série muito avançada, eu fiquei quebrando cabeça, fiquei frustrado, fiquei puto da vida, achando que eu ia me dar melhor. Por quê? Eu quebrei a ordem natural do aprendizado. Eu peguei uma coisa muito mais avançada do que eu estava fazendo. Em compensação, depois eu escolhi um conteúdo X mais um. Eu escolhi um conteúdo que não fosse tão fácil, que me desafiasse um pouco, mas que me permitisse aprender. E aí eu fui suavão, consegui pegar essa coisa e já começar a aprender, tá bom? Eu também tenho um exemplo de uma pessoa que fez isso da forma correta, que não foi bobão igual a mim. Inclusive é uma aluna minha, de um tempo atrás já, que ela era muito básica. Só que ela nunca negou as instruções. Ela sempre fez direitinho as instruções. Apesar dela querer ver uma série, ver uma animação, ler um livro, conversar, ela estava muito básica. E o que ela decidiu fazer? Ela decidiu focar no conteúdo dela. Ela decidiu focar na rota de estudos que a gente tinha planejado para ela, com todo esse intuito já planejado. E o que aconteceu com ela? Adivinha?
cara, ela deslanchou. Isso fez com que ela pegasse uma forma natural de aprendizado. Que é o quê? Você pode achar que isso é uma perda de tempo. Tipo, não, Gabriel, eu vou pegar um conteúdo muito mais difícil, que aí eu vou acelerar. Pelo contrário, você vai acabar desistindo, você vai acabar não tendo uma forma natural de aprendizado, e em vez de chegar, sei lá, em 60 dias no seu objetivo, você vai demorar um ano. Porque você vai precisar passar por esse processo, você vai precisar quebrar a cara primeiro para depois voltar para a mesma coisa que você já devia ter começado. Por exemplo, chegar na academia e querer pegar 60 quilos no supino. Cara, se você começar tentando todo dia se levantar 60 quilos, você provavelmente nunca vai conseguir, você vai se lesionar e vai voltar para casa triste. Começa com 10 quilos, passa para 20, para 25, para 30, e você vai construindo o teu músculo, ou você vai construindo a tua memória no inglês, e você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Beleza? Então, ó, importantíssima essa parte, não esquece. Agora, beleza, Gabriel, mas mesmo assim, escutei você, confio, mas eu quero pular tudo isso, cara, porque eu quero já ver uma série, eu realmente quero, tipo assim, eu quero pular pra uma série, eu acho que vai ser bom pra mim. Cara, eu sei, é o objetivo. Você poder, em vez de sentar, estudar e ter que se dedicar, você deitar na sua cama, ver uma série em inglês e teu cérebro sozinho aprender. Isso acontece, mas se você não é pelo menos um intermediário, quase avançado, não faz isso, por favor, não faz isso. Porque você vai se frustrar. Igual a gente contou essas histórias agora, você vai atrasar a sua fluência, você pode achar que sim, você pode achar que o conteúdo avançado vai te ajudar, mas é igual a história do supino. Não vai rolar. É muito mais fácil você fazer uma ordem de crescimento natural, tá bom? Que aí sim, como tudo na vida, você vai começar por baixo, mas você vai chegar muito mais rápido no topo fazendo o que tem que ser feito. Outra questão que eu reparei que surge muito é: Gabriel, ok, você tá falando de escutar, da série e tal, mas e sobre falar? Me disseram que eu tenho que, desde o primeiro dia, começar falando. Certo? Não é bem por aí, não. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu vou passar por alto aqui porque é uma informação importante. Por exemplo, se você quer treinar a fala, é lógico que você acha, que você vai achar, que você tem que falar. Mas não é bem por aí. O óbvio nem sempre é óbvio. Para você treinar a sua fala, você precisa primeiro treinar o listening. Igual a gente falou naquela live de listening. Você precisa treinar muito a escuta do seu inglês. Então você não precisa, mas a palavra-chave é precisa. Não é bom e não precisa. Pode? Pode. Isso vai depender um pouco do seu jeito. Mas por que não pode começar falando? Porque você não tem nível para isso. Vai de novo cair naquela coisa do estudante de medicina que querer fazer uma cirurgia. Cara, aprende a teoria primeiro, treina no corpo, né? Treina no boneco, e depois você vai para uma cirurgia de verdade. Uma hora você vai ter que fazer a cirurgia de verdade, por mais que dê medo. Uma hora você vai ter que conversar com um americano, por mais que isso dê um frio na sua espinha. Pô, mas antes, cara, treina, escuta muito. Começa a desenvolver a sua capacidade de conversação, de manter pelo menos uma conversa. Eu já tive aula assim com o aluno, que eu instruí o aluno muito a fazer. Olha, cara, não joga fora, você ganhou essas aulas de conversação de graça. Eu tô te instruindo, deixa pra depois. Espera o teu nível de inglês melhorar. Não, que não sei o que eu quero fazer. Cara, não aproveitou nada da aula, porque eu fazia as perguntas, eu tentava conversar e ficava preso, porque ele não tinha um nível, pelo menos mínimo de inglês, para manter uma conversa. Então esse é mais um ponto muito importante. Porque primeiro você desenvolve a sua escuta, assim você vai construir o seu vocabulário para você eventualmente conseguir manter uma conversação em inglês, tá bom? Qual é a parada disso? Cara, a gente aprende a falar ficando muito tempo escutando. Isso desde criança. Isso também vai servir para sua segunda língua. Você precisa ficar muito tempo falando para que essa forma natural do aprendizado, escutando, para que você consiga entrar de cabeça na conversação sem se frustrar muito, tá bom? Então, vamos passar agora para a parte importante aqui. Mais importante, né?
Agora que você já sabe esses conceitos gerais, a gente vai para o esquema em si. Mas primeiro eu quero te ilustrar uma forma que você não, a forma com a qual você não deve executar. Ou seja, a forma errada. Eu vou fazer isso para vocês com um exemplo de como não fazer primeiro, tá bom? Então se você está escutando aqui, a forma que eu vou falar agora é a forma errada de executar essas coisas que a gente aprendeu hoje, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Beleza, Gabriel, eu entendi tudo que você falou, eu vou fazer minha rota de estudos aqui agora. Eu vi no cursinho que eu era da turma X, que o cursinho lá de 8 anos me botou na turma X e eu tirava tanto tirava 8,5, 9 na prova do colégio de gramática. Não é assim que se determina o nível, tá, galera? Que eu prometi que ia falar lá mais pro final da live, eu vou falar agora pra vocês. O método que eu vou ensinar aqui pra vocês, ou alguma forma mais oficial, que eu também não recomendo para quem só é iniciante, só quer descobrir um pouquinho ali, tem um monte na internet. Tem um monte de formas mais oficiais, inclusive para saber quantas famílias de palavras e o nível de vocabulário comparado com um nativo americano você consegue saber. Você consegue fazer esse teste, mas não precisa. O que você vai fazer é, você vai pegar esse método que eu vou ensinar aqui para vocês, que não é teste de provinha ou teste de gramática igual cursinho ou escola. Então, agora que eu já te mostrei a forma errada, que eu já ilustrei de que forma você não deve fazer isso, você pode já ir e acompanhar aqui como é a forma de montar a sua rota de estudos realmente, tá bom? Primeiro de tudo, o que é? Nivelar o inglês. Agora eu vou ensinar para vocês qual foi a forma que eu uso para dar uma nivelada rápida. Óbvio, gente, não tenho como dar aqui uma aula 1 a 1 e pessoalmente acessar o seu nível de inglês igual eu faço com os meus alunos. Com os meus alunos eu faço assim. Eu pego uma aula inteira que eu dou para eles, um onboarding que a gente chama, para determinar o nível de inglês deles. Isso aqui é uma forma mais simplificada que você mesmo pode usar agora, sem terminar essa live, ou enquanto você está vendo ela, para determinar o seu nível de inglês, tá bom? O primeiro, se você tiver pouco ou nenhum contato com o inglês, já consegue, não consegue entender quase nada, só fez cursinho ou inglês de escola, mal entende o inglês falado e não consegue manter uma conversa simples e não sabe falar, você é básico, ou iniciante, ou ainda uma pessoa que nunca teve contato com o inglês, tá bom? Você é básico ou iniciante. Bem simples, bem direto, uma forma bem prática de você acessar o seu nível de inglês. Nada de C1, A2, C2, T3, Super, Ômega, Blast, não. É só você ver onde que você está na sua história do aprendizado de inglês hoje. 2. Agora, se você já teve mais contato com o inglês, se você já consegue entender uma boa parte de um desenho, uma animação, uma conversa em inglês, sabe pelo menos se apresentar. Se eu chegar falando com você em inglês, você no mínimo consegue se apresentar, falar que você não fala muito inglês, falar de onde você é, falar quantos anos você tem, quantos irmãos, aquela coisa bem basicona assim. E fazer perguntas simples e responder perguntas simples em inglês sem precisar do seu amigo Google Tradutor. Aí você é o quê? O intermediário. E o intermediário vai até o nosso próximo ponto, que é o terceiro ponto, que é, nossa, cara, tu já vê séries mais difíceis. Tu bota ali um Friends, um Peaky Blinders, um Sandman, você consegue ver um Game of Thrones e já entender, bastante coisa. Óbvio, você não vai entender tudo, porque você não é fluente. Você vai precisar do auxílio do contexto. Você tá vendo um dragão voando, pegando fogo em tudo, e você vai discernir o que tá acontecendo ali, mesmo que você não entenda 100% do inglês. Mas, tu já entende aí 50% a 80% do que está sendo falado. Já consegue conversar em inglês sem precisar ficar no hi, I am, tal, mecanizado. Já consegue manter uma conversa, uma fluidez, responder mais, pedir informações, entender uma aula, um podcast, tá bom? Mas cometendo muitos erros, faltando vocabulário, não tendo pronúncia, porque senão você seria o nosso quarto nível, que é o fluente, ou pelo menos o fluente conversacional. Já entende tudo, já conversa de tudo, mesmo tendo alguns erros de gramática e não tendo uma pronúncia muito boa. Que ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, inglês fluente não é ter o inglês perfeito. Você tem vários níveis de fluência em que você pode ir estudando aí para sempre, conforme você quiser, tá bom? Agora,
que a gente já passou pelo nível de inglês, a forma certa de você detalhar o seu nível de inglês, eu vou falar como você faz para traçar o seu objetivo de forma correta, tá bom? Como é que você faz para traçar o seu objetivo de forma correta? Ele tem que ser da seguinte forma. Beleza, eu sou básico, Gabriel. Eu quero estudar contabilidade nos Estados Unidos. Sim, assim específico. Mas, que nível será que eu preciso para ter do inglês? Para fazer uma faculdade de contabilidade lá, ou trabalhar no mercado contábil, que você vai precisar estar em constante contato com empresários, com seu chefe, detalhar as coisas de forma escrita, entender as ferramentas. Cara, julgo eu que você precisa de um fluente conversacional pelo menos para cima. Então é isso que você tem que pensar. Cara, você não vai ser um professor, você não vai dar aula, você não vai fazer um PhD. Calma, você precisa de um fluente conversacional para você conversar e manter um contato. Então é isso aí que você vai ver. Agora, se você quer inserir no mercado de trabalho, você também vai precisar de fluente, não só para fazer uma faculdade, beleza? Para você conseguir do básico ao avançado é uma coisa. Para você atingir a fluência para uma masterização no inglês é outra, tá bom? Então, por exemplo, você é básico e você tem esse objetivo de masterização. Quase masterização aí. Você quer ser fluente, cara. Você quer ter um bom inglês para estudar, trabalhar fora, tudo em inglês, fazer amizade. Quanto tempo você vai estudar por dia? Lembra que eu falei? O tempo que você vai botar de esforço é diretamente relacionado ao seu objetivo e onde você está. Por exemplo, se você é um avançado, cara, pra você chegar na fluência é um pulo. Mas se você é zerado, você vai ter que ter uma história aí. Você vai ter que construir o teu inglês ao longo de um tempinho. Então você vai precisar estudar um pouco mais. Então julgo eu que se você é um básico e fala, pô, por exemplo, Gabriel, eu tenho um ano. Ano que vem eu preciso estar lá fora. Preciso estar lá nos Estados Unidos. Estou com data marcada, um ano. Eu diria que você vai ter que estudar pelo menos 1 a 2 horinhas por dia. Pelo menos na fase inicial, que você ainda vai ter que botar mais esforço. Tá bom? Por quê? O teu nível de inglês vai ser o tempo que você bota, mais a eficiência da sessão de estudos. Então, se você faz uma sessão de estudos muito eficiente, que você estuda o equivalente a 8 horas em 1 hora, cara, tu vai meter bala, tu vai ficar muito mais forte. Mas não adianta você ter essa técnica que faz 8 horas em uma e estudar 10 minutinhos uma vez na semana. Tu vai demorar o mesmo tanto que uma pessoa aí que não tem uma sessão de estudos mais eficiente, tá bom? Então, pensa bem no que você quer, pensa bem no seu objetivo, vê o seu nível de inglês e traça aí o seu objetivo com o tempo que você tem disponível. Porque cada um tem a sua rotina. Eu não tô aqui também para falar sobre a sua rotina. Eu sei que, por exemplo, tem gente que estuda e trabalha e tem filho, tem gente que só estuda, tem gente que só trabalha. Então você vai pegar a tua rotina, você vai ver o que cabe na tua rotina e usar aquelas técnicas que eu também uso, que eu também ensino aqui, para você conseguir, né, aproveitar mais ainda o seu tempo e estudar inglês enquanto você está fazendo outras coisas. Mas isso não é para todo mundo e eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas, se você é uma pessoa que tem muito pouco tempo, eu diria que no mínimo você tem que estudar 30 a 60 minutinhos todo dia. E vamos ser bem sinceros, cara, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Agora, eu vou falar uma situação completa. Se você já determinou os 3 fatores, por exemplo, nível básico, objetivo, fluência para estudar contabilidade nos Estados Unidos, e 3, consigo até 2 horinhas por dia. Você já sabe 3 informações muito cruciais para você começar a planejar sua rota de estudos. Aí você vai planejar sua semana, o seu mês, e você vai ver como que está indo a sua evolução. Dependendo do dia, você vai conseguir estudar um pouco mais ou estudar um pouco menos, mas eu sempre recomendo que você planeje todo o seu estudo. E você consiga fazer isso de uma forma em que todo dia você consiga manter essa consistência de acordo com esses 3 fatores. Não adianta você falar que você é super básico, que quer estar fluente em 1 ano e ficar estudando 15 minutinhos por dia. O esforço e o resultado não vai bater. Você sabe que você precisa ter a quantidade de esforço comparado com o tamanho do objetivo que você quer, tá bom? Nada de errado com quem não quiser e quiser estudar menos. É só que cada um vai ter de opção, tá bom? Agora, ó, aproveitar que a gente já tá no finalzinho aqui,
a gente já vai para a finalização dessa live, né? Porém, antes, eu quero que você já possa sair dessa aula com um passo a passo para melhorar suas sessões de estudo. Eu contei para vocês toda a teoria, dei exemplo de como não fazer, dei exemplo de como fazer, e agora eu quero que vocês façam como se fosse uma tarefa, tá bom? Quem ficou até aqui, quem está vendo no YouTube o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês uma tarefa, que é seguir esse exemplo, que eu vou refalar agora, que é determinar o seu nível de inglês, primeiro de tudo. Pensar com carinho e muita emoção, de forma visceral, naquele teu objetivo que você quer. E arranjar pelo menos de 30 minutinhos a 1 hora, eu diria que 30 minutinhos ainda é muito pouco. Arranjar pelo menos 1 horinha por dia aí para se dedicar a estudar inglês. Faz isso tudo, faz esses 3 fatores, que eu garanto que as suas sessões de estudos vão melhorar uma eficiência que eu não tenho nem como medir, tá bom? Se o seu objetivo é chegar na fluência, você vai chegar lá muito, mas muito rápido, tá bom? Então, você vai conseguir chegar nesse objetivo, seja seu objetivo virar professor, ou só fazer uma viagem e conseguir se comunicar, estudar lá fora, fazer faculdade, fazer mestrado, morar nos Estados Unidos, morar na Austrália, você vai chegar muito mais fácil nesse teu objetivo, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Gabriel Assunção, esse foi mais um episódio do Aceleradores do Aprendizado, né? Nossas lives semanais, que eu ensino você, 8h30 da noite, a fazer sessões de estudo muito mais inteligentes e muito mais eficientes. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha falado de uma forma clara, que não tenha falado muito rápido. E qualquer dúvida que vocês têm, vocês já sabem, vocês podem deixar aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, deixa no comentário do YouTube, se inscreve, deixa teu like e eu vou responder da melhor forma possível, tá bom? Uma boa noite e até a próxima terça.